Oi! Hoje é resenha do conto Um Golpe de Sorte, escrito por Flannery O'Connor, aqui da sua coletânea Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2023. Ruby entrou pela porta da frente do edifício e arriou o saco de compras com as 4 latas de feijão na mesa da portaria. De tão exausta que estava, nem conseguia tirar os braços dali para se endireitar, e assim ficou, dobrada nos quadris, com a cabeça a equilibrar-se bem no topo das compras como um legume grande e vistoso. Assim começa Um Golpe de Sorte, escrito por Flannery O'Connor, que conta a história, claro, de Ruby, uma mulher ali na faixa dos seus 34 anos de idade. E vamos combinar, né? Está muito bem descrito pra gente que ela chegou esbaforida dessa compra. Aliás, por que ela foi fazer compras de tanto feijão assim? Bom, é que seu irmão Ruffles está ali vivendo agora com ela. Pois é, não é uma visita. Ele veio para ficar, já que quando ele voltou da guerra recentemente, né, um jovem, 20 anos, ele não tinha mais onde ficar, porque o bairro onde eles nasceram, longinho dali, não existe mais. Então simplesmente ele vai ter que ficar aboletado ali na casa de sua irmã mais velha. E vamos combinar, né? A gente percebe fácil que a Ruby não gosta muito do seu irmão Rufus. Foi comprar as coisas, chegou toda exausta, e ela tem que subir tantas e tantas escadas para chegar no seu apartamento, né? E do jeito que ela está tão cansada, a gente já sente que, caramba, quando ela começar a subir essas escadarias, vai ser difícil. E de fato, a grande odisseia dessa história é o esforço enorme que ela tem que fazer para chegar lá em cima sem ter um infarte. Basicamente é isso. E qualquer outro detalhe eu não posso dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Não, com certeza essa história aqui não é apenas uma certa questão de vencer um desafio, um esforço físico enorme para depois fazer comida para seu irmão queridinho. Não é exatamente isso. Na verdade, a gente tem uma grande reflexão a respeito dessa personagem aqui. Um esquema até que se parece com uma grande de uma jornada. Porque a história inteira exatamente é apenas isso mesmo. É até difícil de falar sobre ela, porque a gente acompanha o começo da história com ela ali, mal chegando ao edifício e tendo, né, que subir todos os lances de escada. E basicamente a gente vai acompanhar como se fosse ou seja, uma história de viagem mesmo, o que ela vai sentindo ao longo da viagem, no caso, subir as escadas até o seu andar. E no meio do caminho ela vai passar por 2 grandes eventos, e basicamente isso. Fora o que ela, claro, fica meio que formigando ali na sua mente, né? Porque o narrador vai trazendo tudo para nós. O seu desespero diante da situação que ela vive. Tá, uma mulher de 34 anos. A gente pode considerar que, talvez na época que foi escrito, lá pelas bandas de 1955, 34 anos já era indício de uma mulher velha, mas ela fica martelando para a gente, através do narrador, que sim, ela se considera ainda jovem, digamos assim. E é exatamente esse ponto principal, o tema dessa história, a juventude, ou o que talvez uma pessoa possa fazer da vida antes de envelhecer. Com certeza, uma grande temática que a gente consegue encontrar aqui no texto da O'Connor. Mas também tem outras questões interessantes sobre, talvez, a validade de ser mulher perante, por exemplo, a apresentação ali de alguns personagens masculinos. Ela, por exemplo, tem um bom marido, digamos assim, né? Acho que em comparação com todas as suas outras irmãs, ela foi a que ficou com um cara decente. As outras meio que pegaram o que tinha ali à disposição. Mas, ok. Falando em pessoas boas, né? A gente sabe que a escritora gosta de trabalhar as pessoas erradas, né? Essas pessoas que meio que podem parecer, ao mesmo tempo, boas índoles como más índoles. Mas não é exatamente na figura dela, da protagonista da história, que a gente vê exatamente essa análise. Tá isso em cima do seu irmão, o Rufus. Ela descreve ele, ou o narrador faz isso pra gente, junto com os seus pensamentos, que ele realmente é um sujeito imprestável. Ele é vendido para nós, logo no começo da história, como um belo de um inútil. Ela sabe disso
de uma maneira até rápida. Bom, ela sabia qual era já o jeitão do seu irmão desde a infância, mas quando ele voltou da guerra ali, e ela achando que a guerra o consertaria, na verdade talvez ele tenha voltado pior. Ela disse que em 5 minutos ela já sacou qual era do irmão, né, de ser um inútil. Já o seu marido, né, o Bill Hill, ele diz, olha, eu saquei que ele era um imprestável em 3 minutos. Basicamente isso, né? Então tem essa comparação da figura da presença feminina com também a talvez imposição masculina lá naqueles tempos de 1955, outros tempos, outras posições sociais e por aí vai. Mas basicamente não se chega a questionar bastante essas diferenças exatamente do que você pode fazer na vida ou não, sendo mulher ou sendo homem. Mas sim, a grande trajetória que ela traça ali do térreo do edifício até chegar no seu apartamento. Aliás, um pequeno spoiler que eu posso dar para vocês. Ela, de fato, ela não chega lá no seu apartamento. Como ela faz 2 paradas no meio do caminho, o que importa mais é justamente o que ela reflete da vida ou da sua própria vida quando ela toma contato com 2 personagens. O primeiro é um vizinho, um cara bem velhão, acho que 78 anos de idade. Um dos primeiros andares que ela chega já a alcançar, já completamente esbaforida. Mas depois ela continua a viagem, subindo mais ainda, e topa com uma outra vizinha, que eu não me lembro se é dito a idade dela, mas é jovem, solteira ainda, e se discute algumas questões ali também interessantes. Mas o que vale é que sim, o tempo todo, a questão de quantos anos você já possui nas suas costas é muito bem marcado o tempo todo ali. Há uma questão interessante também a respeito dos irmãos que ela teve e, por tabela, da condição da sua mãe, como também a mãe do Rufus. Sim, o que aconteceu com ela de ter tantos filhos? E há um peso nessa personagem, a Ruby, exatamente nessa questão. E também ela quer uma nova vida, ela quer se mudar ali daquele edifício e ir para uma outra localidade, que não dá para sacar direito se ela quer fazer isso junto com o seu marido ou não, tipo, ficando desquitada ou divorciada, não sei se existiam esses 2 termos lá nessa época. Mas enfim, ela tem um certo sonho na vida, né? E falando nisso, né, ela tem uma visão dada por uma cartomante que ela não concorda muito, mas a vidente, né, diz a respeito de um golpe de sorte, que é até o título aqui dessa história. E exatamente a respeito disso, que ficou uma coisa meio dúbia. Qual é o golpe de sorte que de fato acontece com esse personagem ao longo de toda essa narrativa que pode transformar ela em uma outra coisa? Sim, existe um ponto que é logo dito, quer dizer, logo dito não, lá, depois que passa metade do texto, que isso vem um pouquinho à baila. E quando chega a esse ponto, você pode dizer, talvez sim, talvez não, a história tenha funcionado. Porque, lembrando de novo, a história inteira, na verdade, é apenas a grande jornada que ela faz, lá do térreo do edifício até o seu apartamento. Lembrando de novo, ela não chega aí até o seu apartamento. A história não vai até lá, né? O final é um pouquinho aberto. Bom, de qualquer forma, eu preciso chegar no ponto, então, de revelar algumas questões importantes aqui dessa história, ou seja, os spoilers. E se você não quiser saber exatamente dos detalhes, porque você ainda está acompanhando junto comigo a leitura deste livro aqui da O'Connor, então dá uma olhada aqui nos capítulos e pula lá para um ponto onde eu atribuo uma certa nota para esta narrativa. Pois bem, porque a partir de agora eu vou falar do que acontece daqui para frente, e aí é por spoiler. Bom, tá avisado, vou dizer agora como a história tem o seu ponto talvez de virada, que exatamente a gente acaba descobrindo através daquela amiga que ela encontra na sua segunda parada, que talvez o estado dela de estar completamente sem fôlego, afinal de contas, ela tem 34 anos, naquela época eu podia até começar a ser uma pessoa velha, mas no fundo, a amiga saca, peraí, tu não tá grávida não, amiga? E basicamente ela rejeita essa ideia, não, eu não tô grávida, tá maluca? Porque o tempo todo também, antes ela tinha uma outra rejeição, é de nunca querer ir ao médico, porque ela se sente cansada, ela já havia se sentido cansada dias antes, e toda hora que vinha à baila a situação que o fôlego completamente extinto ali do seu corpo, ela não tinha uma condição nenhuma de subir praticamente sozinha aqueles lances de escada, aqueles andares, na verdade. E ela sempre negando, não, eu não quero ir para o médico, eu não quero, não preciso, não vou, sempre me viro sozinha. Ou seja, era uma questão
que havia no começo. Mas quando a amiga coloca a história, a possibilidade dela poder ter um filho, aí a gente se conecta de novo com tudo que ela havia falado a respeito da sua mãe, porque ela, claro, a gente percebe fácil que ela não quer ser a mesma coisa que a mãe foi. A mãe teve, acho que uns 8 filhos, 7, 8 filhos, vários deles morreram, praticamente só sobreviveu o Rufus, deve ser o caçula da família, e as outras irmãs que eu já havia citado. Ou seja, todos os outros, que eu não sei exatamente se eram meninos ou meninas, acabaram morrendo rapidamente por aborto ou no primeiro ano de vida, com morte trágica e por aí vai. Então a gente percebe, quando tem esse ponto de vista da história, que ela não quer ser o que a mãe se tornou. Na verdade, o Rufus, como foi... na verdade, assim, é o caçula da família. O último, ela conta para nós, né, ou afirma, ou talvez num trauma, que por causa dele, do Rufus, a mãe se definhou cada vez mais. Claro, também, né, uma gravidez atrás da outra, as mulheres também ficavam muito marcadas, né? E ela não quer exatamente ser isso. Na verdade, ela sempre se cuidou e o maridão também ajudava bastante com isso. Ou seja, ela chegou à sua idade de 34 anos sem ter um filho até agora. E ela, digamos que ela não quer começar isso a partir de agora e depois ter uma carreira de filhos e, na sua visão, ficar completamente no mesmo estado doentio que sua mãe ficou. Ou seja, um bagaço por ter tido tantos filhos. É um trauma também legal, interessante aqui dessa personagem. Mas a gente precisa destacar uma coisa interessante aqui nesta narrativa. De fato, o final é mais ou menos, quase que aberto, para falar a verdade. Não tem algo definitivo. Como eu comentei, a questão do golpe de sorte, ele não é muito bem exposto. É revelado, talvez, naquele momento de surpresa da narrativa, que possa se considerar como golpe de sorte. Mas ela encara aquilo como talvez uma coisa como um certo revés, principalmente, claro, em relação aos planos futuros que ela tem de mudar aí do edifício, seja com seu maridão ou não, que isso não está muito bem especificado. Mas que a história acaba assim, num momento de sem muitas definições, isso é verdade. E no fundo, isso meio que frustra um pouco a expectativa. Claro que você pode preencher, como o leitor que ficou interessado em vários pontos da história até aquele ponto, você pode dizer, tá, ok, tudo bem terminar assim mais ou menos aberto. Mas muitos outros leitores podem se frustrar e achar a história bem mais ou menos. Na verdade, quando eu terminei a leitura aqui de Um Golpe de Sorte, eu fiquei com a sensação que, caramba, outro texto fraquinho da O'Connor. Mas depois eu fiquei analisando e principalmente eu lembrei do outro texto que a gente viu aqui, que foi, deixa eu dar uma olhada aqui, foi no Rio, né? Foi o Rio. Que eu dei uma nota bem baixa, eu fiquei frustrado, porque era uma história que tinha até uns acontecimentos interessantes, não é? Uma história tão simples quanto é esta daqui. Como eu disse, é apenas uma subida de escada com 2 paradas. E acabou, não tem mais nada. Na comparação, na verdade, essa história mais simplesinha é muito mais interessante do que a outra, aquela do O Rio, onde muitas coisas aconteciam, mas no fundo você não entendia porque de fato as coisas estavam acontecendo. Aqui não. Os traumas que essa personagem tem valoriza toda a jornada. Isso já engrandece bastante, então, o texto da escritora. Pois é. E, então, realmente, depois que eu terminei a leitura, eu fiquei com essa sensação. Não, outro texto fraco? Não. Analisando, a história não é fraca. Ela tem mais estofo. Ela tem um questionamento muito mais interessante deste personagem, que, embora não seja aquele de tipo duvidoso, porque na verdade a figura que se equivale a isso é o seu irmão. Ela, talvez, um personagem mais comum, talvez fora da rota do que a Flannery O'Connor escreve. Não, também não, porque ela também é colocada, pelo menos no primeiro momento, como uma pessoa doente, e a escritora foi marcada, assim, por grandes doenças que ela teve, e que a marcou muito até o seu final de vida. E muitas personagens femininas são doentes de alguma forma. Então, no começo da história você pensa que é apenas isso também, que se conecta com talvez uma vida pessoal de quem faz a história. Mas não, no fundo, a surpresa que nós temos aqui ajuda a tornar tudo interessante e reafirma as questões que foram colocadas ao longo de toda a narrativa. Ou seja, não é um texto fraco. Poderia ser melhor? Poderia, com certeza. Sempre levando em consideração que a escritora basicamente ela gasta, vamos colocar assim entre aspas, metade de todas as páginas da quantidade que é toda a história
meio que fazendo assim uma basezinha. Depois que ela começa a apresentar, a partir da segunda metade, o que de fato ela quer dizer. Ela podia ser mais enxuta? Podia. O texto ficaria melhor com certeza. Mas de qualquer forma, sim, essa narrativa aqui é interessante. No primeiro momento possa até ser, né, mais ou menos, mas ela é um pouquinho maior do que isso. Portanto, para um golpe de sorte de Flannery O'Connor, eu atribuo não 2 asteriscos como eu dei lá para o Rio, mas eu atribuo para um golpe de sorte, na verdade, 3 asteriscos. Ou seja, é o típico texto que depois que a gente reflete um pouquinho, ele fica um pouco mais interessante. Bom, falando nisso, né, vamos ver se os próximos contos aqui do livro também vão ser de agrado. Na verdade, como o canal aqui fez uma pausa durante o carnaval, a partir dos próximos, todos os dias, nós faremos a leitura dos contos restantes aqui para fecharmos ainda aqui em fevereiro todos os contos de Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e outras histórias. Bom, amanhã a gente vai dar uma olhada no texto Um Templo do Espírito Santo. Vamos ver se é uma boa história também. Mas, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui em 2023 dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!